Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 611 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 4 a 6 do livro de Eclesiastes. Já temos dito a você que se trata de um livro de sabedoria que observa a vida e interpreta a existência com a lente de Deus e que, comparado aos demais livros de sabedoria, apresenta um ponto de vista mais realista que alguns chegam a considerar como se fosse pessimista. Mas o fato é que Eclesiastes nos traz um contraponto muito sério àquilo que Provérbios nos apresentou. Enquanto Provérbios mostra que trabalhando com as próprias mãos você tende a prosperar, Eclesiastes faz a pergunta: mas isso resolve o problema do sentido da nossa existência? Nem sempre as coisas acontecem assim. E quando são assim, a gente não fica a se perguntar se tudo valeu a pena? Se todo esse esforço que Provérbios recomendou pode ser usufruído por outra pessoa, para que se esforçar? Então, nós vemos que este livro apresenta uma busca muito séria e muito honesta pelo sentido da vida. E aqui me valho de pessoas que já comentaram sobre isso. A ideia do livro, então, é que o sentido da vida não pode ser determinado apenas por meio de experiência e observação. Quem observar a vida vai encontrar tantas incongruências, tantas coisas injustas, que vai ficar achando que nada vale a pena. E Eclesiastes, então, vai nos mostrar que é Deus quem define o sentido da nossa vida. Pode ser que você não goste muito dessa ideia, não fique muito satisfeito, mas isso ainda será um fato. E o pregador aqui, então, chega a dizer que, dadas as injustiças, dadas as dificuldades da vida, em muitos contextos ele chega a dizer que a morte pode ser preferível à vida. Isso não é novidade para nós na literatura de sabedoria, porque Jó chegou a pensar assim. No entanto, existe uma diferença entre Jó e Eclesiastes, porque as dificuldades de Jó eram externas. E as dificuldades aqui do pregador são internas, é a sua própria observação da vida que o faz infeliz. E mesmo tendo obtido chance de experimentar os mais variados prazeres da vida, ao contrário de Jó, que falava aquilo no meio de uma grande dificuldade, ele ainda assim cria que tudo era vaidade, tudo era vácuo, era fumaça, vapor, era inútil. Assim, nós vimos já no capítulo 2 que lemos ontem, prazer, sabedoria, trabalho, reflexão, busca de sabedoria, tudo é experimentado e avaliado. Mas o mestre conclui que tanto o sábio quanto o tolo vão morrer, e dessa forma tudo é vaidade. O trabalho parece vão porque os seus frutos vão ser herdados pelo tolo e porque ele não vai trazer descanso àquela mente descontente. Mas, vez ou outra, o pregador encontra um ou outro contraponto nessa história. E no capítulo 2, por exemplo, ele chega a admitir que a sabedoria supera a insensatez e, embora o trabalho não resolva todos os problemas, ele é um presente de Deus a ser desfrutado. E então, na sequência do texto, nos capítulos 4 a 6, nós vamos ter mais uma alternância entre argumentos positivos e negativos. A opressão, a inveja, a solidão, o materialismo, a futilidade das pessoas, o enfado geral de se trabalhar, tudo começa a ser trazido como mais um incômodo, mais uma coisa que torna a sensação desta existência tão desconfortável. No entanto, o pregador afirma a necessidade de honrar a Deus, mostra que Deus espera fidelidade e sinceridade na adoração. Por isso o tempo deve ser vivido com sabedoria, por isso os votos devem ser mantidos, por isso temer a Deus deve levar a uma adoração coerente que agrade a Deus. E nisso tudo, então, você vai vendo uma investigação muito honesta que vai lidando, sim, com as dúvidas dessa existência e com suas contradições, mas vai sempre lembrando que há dádivas que Deus nos concede, algum alívio que Deus nos concede ainda nesta existência marcada por tantas turbulências, a nos lembrar de que o único ponto a definir o verdadeiro sentido da vida é Deus e é por isso que ele deve ser temido, buscado e adorado. As perguntas continuam. Você viu lá no capítulo 1, verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Lá no capítulo 3, verso 9, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga?
capítulo 6, verso 8. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? São perguntas que vão nos provocando a pensar. Parece que esta vida não faz sentido algum. Parece que quem morreu é melhor, está melhor. Ou ele chega a dizer, quem nem nasceu, esse é que é feliz. Isso nos faz mais uma vez lembrar de Jó. No entanto, em alguns momentos ele mostra a dádiva de Deus na sabedoria, que é melhor que a insensatez, no trabalho, que é algum alívio, e em outras coisas, e em tudo isso ele vai nos convidando a tirar os olhos desta existência, a voltar os nossos olhos para Deus, que define completamente o sentido da nossa vida. É um exercício para nós, cercados de tanta coisa nos distrair nos dias de hoje, mantemos os nossos olhos no Criador, naquele que define a nossa existência. E eu espero que Eclesiastes te ajude a soltar as mãos de qualquer outra coisa que esteja a definir o sentido da sua existência. A levar o seu coração em direção a Deus, a buscá-lo, a temê-lo, para que Ele defina de fato o seu sentido de viver. Que seja assim na minha vida e na sua, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.